Segunda Timóteo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Ó. Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui meditando a respeito da palavra de Deus. Segunda Timóteo. Estamos no capítulo 3. E Paulo vai continuar dando uma série de orientações para Timóteo e que, obviamente, são extremamente importantes para a nossa própria vida e conduta espiritual nos dias de hoje, né? As palavras da Bíblia, as palavras de Deus, elas não envelhecem, não morrem, são mais atuais do que nunca, provando que desde sempre nada muda debaixo do sol. Então, sem mais delongas, vamos orar e pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa mente essa noite. Oremos, Senhor, nosso Deus e querido Pai. Mais uma vez estamos aqui reunidas em Teu santo nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui a Te servir. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, colocar dentro da gente hoje mais da Tua palavra. Nos transforma, muda, meu Pai, o nosso ser, nossa forma de pensar, a nossa alma, nossa prática, nossa conduta. Fortaleça-nos, Espírito Santo, na nossa alma e em espírito. Faça com que estejamos, meu Pai, cada vez mais firmes, que a Tua palavra venha cada vez mais fortalecer a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança em Ti, que o Senhor venha nos tornar inabaláveis e que estejamos aqui prontas para te servir em tudo que for necessário, que possamos ensinar a tua palavra a muitas outras pessoas, fortalecendo a muitas outras pessoas, que nós sejamos capazes de ganhar muitas almas para o teu reino. Então, que o Senhor venha essa noite nos capacitar um pouco mais e que no dia de amanhã o Senhor nos use ainda mais. Assim, nós entregamos essa meditação nesse momento em tuas santas mãos, na certeza de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje eu vou estar aqui com a versão King James. E começa assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. A sua versão aí está um pouquinho diferente, provavelmente, mas o que Paulo está querendo dizer é que no final dos tempos, os tempos seriam sombrios, as coisas seriam mais complicadas, difíceis. Ele fala que tempos perigosos, tempos difíceis sobrevirão. São tempos que nós estamos vivendo hoje, tempos que estão ficando cada vez mais difíceis. Sabe o que eu tenho pensado e observado? No passado, a Bíblia sempre esteve à disposição, desde que ela foi compilada, então a gente tem pelo menos aí uns 15, não, um pouco mais, sei lá, uns 18, 19 séculos, né, da Bíblia compilada como nós temos hoje. Mais ou menos isso. Mas, ao longo do tempo, é que nós temos maiores condições de entender melhor todo o conteúdo da Bíblia. Tem coisas que a gente ainda não consegue entender, tem coisas que ainda não nos foram reveladas. Mas com o conhecimento que nós temos hoje, com a experiência que nós temos hoje, nós, eu falo, a humanidade, nós conseguimos compreender muito mais coisas da palavra de Deus do que no passado. Quando Paulo fala disso aqui, ele está recebendo uma revelação do próprio Jesus e está transmitindo isso para Timóteo, mas ele não via necessariamente com os próprios olhos o que nós estamos vendo hoje. Quando ele fala de tempos difíceis, de tempos perigosos, hoje nós somos capazes de entender melhor a respeito do que Paulo estava falando. Então, sempre houve violência, maldade humana, sempre houve. Nos dias de hoje, eu penso que piorando, que nem na época de Noé. Houve maldade já no início de tudo com Adão e Eva, mas as coisas foram piorando. Não foi assim que aconteceu? Foi piorando. Começou com a desobediência, a incredulidade.
depois veio para o homicídio, Caim e Abel, e daí toda sorte de maldades. O que que Deus fez? Destruiu a humanidade com o dilúvio. Recomeçou tudo de novo, recomeçou a humanidade vem piorando, estamos como nos tempos de Noé. Estava tão insuportável naquele tempo que Deus destruiu a humanidade. E estamos vendo esse tempo chegando, está realmente ficando insuportável, está ficando muito difícil mesmo. Tempos perigosos, como Paulo fala. E estamos percebendo isso. Paulo não visualizou tanta maldade como nós estamos visualizando nos dias de hoje. Nós estamos vivenciando, na verdade, né? Essa maldade toda. Então, nós hoje temos uma capacidade maior de entender a palavra de Deus do que nunca. Nós, vou repetir, a humanidade atual. Infelizmente, as pessoas não se dedicam a meditar na palavra de Deus tanto quanto deveriam. O próprio Deus orienta que nós busquemos em conhecê-lo. Não tem outra forma de buscar conhecimento a respeito de Deus se não for através da tua palavra. Se a gente esperar que toda a revelação que Deus tem para nos dar venha apenas através do Espírito Santo, a gente com certeza não vai conseguir alcançar nem, sei lá, um décimo de tudo que Deus espera que nós aprendamos. Se não fosse assim, não teria nem necessidade da palavra, né? Bastava ele derramar o Espírito Santo e um abraço. Não, não é assim. A gente realmente precisa estudar. Ele deixou isso aqui, esse compilado de histórias, de ensinamentos, não foi à toa. É para que nós lêssemos e nos aprofundássemos na mente de Deus. Ele espera que façamos isso. E hoje nós temos muitos, como poderia dizer, muitas facilidades para alcançarmos com maior profundidade o conhecimento de toda a palavra, mais do que nunca. E esses tempos de que Paulo está falando são os tempos que estamos vivendo hoje e que ainda não são os piores tempos. Tem coisa muito pior para acontecer. E nós sentimos isso. Nós sentimos que a cada ano que passa, a coisa piora. A maldade humana piora. Ela se aflora de muito mais formas. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Vai chegar um ponto que isso aqui realmente será insuportável, insustentável. Mas aí vai haver a intervenção divina, graças a Deus. Mas, enfim, ele fala para Timóteo: saiba isto. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Na sua versão pode estar escrito egoísta. Amantes de si mesmos. Você quer ver uma prova de que nós, hoje, somos muito egoístas, ou pelo menos mais egoístas do que os homens do passado? Hoje a humanidade não quer mais ter filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho, filho prende, filho limita, filho tira o foco de nós mesmos para que foquemos eles. Hoje as pessoas não querem ter filhos, não querem. Algumas podem até dizer: não, bota filho no mundo, para quê? Para se corromper, para sofrer? Bom, o que Deus esperava que nós fizéssemos é que sim, vamos investir, vamos ter filhos, porque nós vamos fazer filhos para Deus. Não, mas os tempos estão difíceis, etc. É verdade, porque as pessoas estão afastadas de Deus. Mas tipo nós da vida aqui. Não, nós estamos próximas de Deus. Vamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E quando eu falo de egoísmo, eu falo com propriedade de causa, porque eu não quis ter filhos. E justamente porque eu imaginava a dor que seria criar filhos. Como eu teria que me abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos,
para ter que viver em prol de outra pessoa ou outras, né? Filhos. Enfim, isso aqui é uma verdade. A taxa de natalidade no mundo inteiro está caindo. Isso é uma prova cabal de que realmente hoje somos muito egoístas. Estou nem falando do amor ao próximo. Eu estou falando de a gente não fazer filhos para nosso Deus. Foi uma ordenança lá de Gênesis, e nós hoje rejeitamos isso. E eu falo isso hoje com um certo pesar. Já até abri aqui o coração para algumas que se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, talvez eu tivesse tido um batalhão de meninos, um batalhão de filhos. Com a ideia fixa, cada um desses vão ser discípulos de Cristo. Eles vão ser discipuladores de Cristo, né? Se saia, viu, Isis? Pessoa com 50 anos de idade dá tempo. Vamos até prosseguir o texto. Enfim, essa é a ideia que nós deveríamos ter tido. E, sinceramente, se vocês aí que têm filhos, né? Eu que conheço alguns jovens, hoje eu mudo meu discurso. Me aprofundando cada vez mais na mente de Deus, eu mudaria fortemente o meu discurso. Se alguém me perguntar hoje, eu não falaria o que eu já falei há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje eu falaria completamente diferente. Não, tenha filhos. Tenha filhos porque nós vamos morrer, nós vamos passar. Mas a gente vai ser salvo, beleza, mas vai ter gente aí, vai ter humanidade aí, alguém vai ter que pregar para essas pessoas. Serão nossos filhos. Alguém pregou para a gente. Alguém foi ah, amoroso o suficiente para abrir mão de si e gerar filhos que hoje pregam para mim. No mínimo, eu deveria ter feito a mesma coisa. No mínimo. E aqui tem um monte de mulheres, né? Algumas que têm filhos, outras não. Enfim, eu diria hoje, tenha uma renca de filhos. Filhos na fé, tá valendo, né? Hoje eu estou tentando compensar o tempo perdido. Mas, enfim, vocês compreendem que isso, só isso, né, da parte das mulheres e homens também, não querer ter filhos por causa da responsabilidade que é, e a gente fugindo da responsabilidade. Egoísmo. Tem outra conversa, sinceramente, egoísmo, tá? Medo de botar a mão no arado, de obedecer a Deus, de cumprir toda a vontade de Deus. Medo, egoísmo. Enfim, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Nós vemos isso hoje a rodo. Tinha isso na época de Paulo? Tinha, com certeza tinha. Mas perceba que ele está falando de um tempo futuro e está falando de coisas que já existiam na época dele, mas não com a amplitude que nós vemos hoje, não com a disseminação da maldade que nós vemos hoje. Nós vemos hoje mães, mulheres, gestantes, planejando usar seu bebê para ser usado, abusado sexualmente por alguém, um homem, e já vendendo, já fazendo uma negociação com aquilo. Na Deep Web isso existe. Parece uma coisa absurda, mas existe. A gestante produzindo um bebê para ser abusado nos seus primeiros meses de vida, porque isso no mercado negro tem um valor absurdo. Isso é uma maldade que a gente não consegue nem imaginar. Outra maldade, o aborto. Uma coisa também, pessoal, que eu pensava que, ok, tudo tranquilo, melhor abortar do que botar nesse mundo para sofrer. Negativo. Ninguém tem o direito de tirar a vida.
E sabe que esses pensamentos são pensamentos comunistas, né? Que a gente foi doutrinado. Nós vivemos numa sociedade com doutrinação comunista. São pensamentos comunistas. A gente conhecendo a palavra de Deus, a gente começa a perceber que isso aí está tudo errado, é tudo uma ideologia anticristã. Hoje, eu também diria a mesma coisa, ou melhor, falaria diferente do que eu já falei há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Não, tudo bem com aborto. Eu já falei, se eu engravidasse, eu abortaria. Eu já falei isso, né? Hoje eu diria completamente o contrário. Isso é doido. É uma vida, é um dom de Deus, é um milagre. Isso tem que ser cuidado, amado, preservado, sabe? Pelo amor de Deus. Não ao aborto. São coisas que hoje nós estamos vendo as pessoas vendo como algo normal, natural, normalizado, né? Há 30 anos atrás era estranho falar. Por que eu falo há 30 anos atrás? A minha referência é o período que eu entrei na faculdade. Então, dentro da faculdade existia esse diálogo, essa conversa, e era assim. E hoje eu estou dentro do evangelho e vejo que não é assim. É diferente. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com o que o mundo acha que é melhor para a gente, né? E o mundo, ele prega o prazer pelo prazer. E para viver o nosso prazer, qualquer um que seja contra o nosso prazer deve ser exterminado, abolido, sair do caminho. Filhos é algo que está nesse ponto, né? Nesse ponto. Então, presunçosos, orgulhosos, blasfemos. A ideia da blasfêmia é você falar contra Deus. Falar que Deus faz coisas que ele não fez, mas foi o diabo que fez, ou dizer que foi o diabo que fez coisas que Deus fez. Então, você blasfemar é você tirar a autoria de Deus de algo que realmente ele fez, ou dar a autoria a Deus de algo que ele não fez. Então, vemos isso hoje. As pessoas, às vezes, sofrem os infortúnios na sua vida, bota na conta de Deus. Não, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Tem gente que tem mágoa de Deus. Eu acho uma coisa assim meio absurdada. Tem coisa que eu não consigo pensar, eu não consigo nem imaginar como é que você pode ter mágoa de Deus. Não consigo imaginar. Mas a gente não ouve isso às vezes. Pessoa com raiva de Deus, com ódio de Deus, né? Enfim, Thaís falou aqui, por Jesus, por estar grávida, enfim, na hora eu só debochei, porque não acreditei na audácia. Muito boa, Thaís. Não deixe ninguém debochar de seu filho, nunca, entendeu? É, é bênção de Deus. É assim que está escrito, né? Deus orientava a ter muitos filhos. Só da gente pensar nos dias de hoje. Hoje, ah, se você for solteira, você uma hora vai envelhecer. Quem vai cuidar de você? Só nisso aí você já tem que pensar. Não, o Estado vai cuidar de mim, vou ter uma aposentadoria. A gente está vendo que esse negócio de aposentadoria não vai funcionar. A gente está vendo que a previdência social no Brasil está entrando em colapso, justamente porque não tem quem pague essa conta. Porque quem paga essa conta são os trabalhadores, né? Você trabalha lá, tem carteira assinada, é descontado seu INSS, né? Que é para aquilo no futuro virar a sua aposentadoria. Mas agora você não trabalha, mas quando envelhecer você quer aposentadoria. Ou pelo menos alguém vai ter que tomar conta de você. Quem vai tomar conta de você? Então, no mínimo, você teria que ter filhos. Filho não é garantia, verdade, mas deveria ser. Não é garantia por quê? Porque a gente não está criando certo. Os filhos sempre deveriam ser a garantia. Sempre. Porque você vai envelhecer. Quem vai cuidar de você? O vento? Não. Justamente sua família. Quem é sua família? Seus filhos. E aí, pronto. No mínimo, um casal deveria ter pelo menos dois filhos. Um para tomar conta dele. E eu não estou falando tomar conta, só tomar conta, não. Estou falando tomar conta e bancar você, porque vai chegar uma hora que você não vai ter condição de se bancar, se gerenciar.
Beleza. Aí você não tem. Essa conta já não está fechando. Agora imagine essa conta em nível mundial, porque a natalidade está caindo no mundo inteiro. Um outro país que ainda mantém a natalidade alta, galera lá muçulmana que tem filho a rodo, tanto que eles estão crescendo exponencialmente e tomando conta dos lugares que eles estão chegando. Enfim, e o resto, né, dos povos, das populações, não, estão querendo viver o prazer, querem viver a vida, não pensam em filhos. Isso vai dar ruim, isso vai dar problema no futuro. Por isso a gente vê hoje nos asilos, tenho certeza que todo mundo já fez um trabalhozinho aí no asilo, vê lá os idosos abandonados, largados, desprezados, sendo cuidados por pessoas, às vezes perversas, que só estão interessadas no dinheiro que, de alguma forma, eles trazem para aquela instituição, seja através de algum benefício social ou até mesmo através da família, que, para se livrar do problema, vai lá e paga uma grana para aquelas instituições. Já visitei algumas, os idosos são abandonados como se fossem coisas descartáveis. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas coisas descartáveis. E não somos, ser humano não é descartável. Nenhum ser humano é igual ao outro. Somos todos filhos de Deus. Claro, desde que a gente aceite Jesus. Não somos filhos de Deus, ainda assim somos criaturas de Deus. Todas as almas pertencem ao Senhor, né? E ainda que você, Isis, colocou aqui uma alternativa, né? Vamos trabalhar, vamos ficar rica e a gente vai viver disso aí. Chega uma hora que não dá, velho. Vamos lá, vou ser rico e sem saúde. Vou ser rico com Alzheimer. Não adianta, né? Quem tem que estar do seu lado é alguém que te ame, não é dinheiro. Dinheiro não ama ninguém. Dinheiro não ama ninguém. E não é para ser amado também, tá? Enfim, vamos lá. Desobedientes a pais e mães, sem comentários. Os filhos hoje têm uma autoridade, e vou falar aqui pelo Brasil, né? As outras, as outras nações eu não conheço, sim. A formação das famílias, a conjuntura das famílias. Vamos falar aqui pelo Brasil, que a gente pode falar muito bem a respeito, mas existe no Brasil hoje um negócio de Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente deu uma autoridade, deu uma ousadia à criança e ao adolescente, tirando a autoridade do pai e da mãe. E isso, meu irmão, vem destruindo as famílias. É uma ousadia onde gera desrespeito dentro da família, gera uma desigualdade, é uma bagunça. É uma bagunça. Sem falar da tristeza que é, né? Então, a gente perceber que tem filhos que matam os pais. Tem uns casos de vez em quando que a gente ouve, né? Vira até manchete de jornal, roda o mundo. O pai matar o filho já é estranho, mas o filho matar pai é muita ingratidão na vida, né? Você matar sua mãe, você não, né? Lá ele. Matar a mãe, que te sustentou, te amamentou nos seus primeiros dias. Isso é doido, é muita loucura. É muita loucura. Mas a gente tá vendo isso aí a rodo. Ingratos, e realmente a ingratidão não é algo raro de se ver, até mesmo no meio do povo de Deus. As pessoas acham que elas têm de ser servidas. Elas não são só ingratas com as pessoas em seu redor, elas são ingratas também com Deus, né? Acha que elas devem ser servidas, elas estão aqui para serem servidas. Servidas em quê? Sei lá, qualquer coisa. Você vai lá, se compromete com a pessoa, olha, eu vou te dar uma carona tal dia. Acontece alguma coisa, você não conseguiu dar a carona. E aquilo ali é motivo para a pessoa acabar com sua vida até a 10ª geração. Coisas pequenas, sabe? Mas as pessoas acham que estão ali para ser servidas. E a mesma coisa com Deus. Não, eu vim aqui para comprar minha casa, pagar minha dívida. Não vi acontecer nada. Sai da igreja e ainda sai falando mal de Deus. Pessoas ingratas, né? Tem demais isso. Profanas.
sem afeto natural, sem afeto natural. Então, é natural, independente de você ser de Deus ou não, é natural que você tenha pelo menos empatia pelo próximo. E você vê alguém sofrendo e aquilo te sensibilizar de alguma forma. Não precisa você ser de Deus para isso, você precisa apenas você dar valor à vida. Isso até com o resto da criação, animais, plantas. Cuidado com as coisas, né? Cuidado com as coisas que Deus criou, que você teve acesso, você não pagou nada por isso. Um exemplo, o ar que respiramos. Aí vem grandes empresas com grandes projetos poluindo o ambiente. Ninguém faz nada, os governos não fazem nada porque rola muito dinheiro ali. Tem muita gente recebendo dinheiro para fazer vistas grossas. Garimpador vai lá, usa mercúrio no rio, polui o rio. Aquilo ali vai repercutir aonde? Aonde? Em alguma vida humana, né? Teve aquela. Como é que foi? Barragem de Sobradinho, não foi um negócio desse? Em Minas Gerais, não foi isso? Não lembro agora direito. Que soterrou uma cidade inteira. Quem fez aquilo ali não sabia que aquilo ia acontecer cedo ou tarde. Teve pessoas que sabiam que aquilo ia acontecer cedo ou tarde. Não teve o mínimo de empatia pelas pessoas que iam sofrer com aquilo. Às vezes você vê um animal na rua sofrendo, você fica querendo ajudar. Imagine um ser humano. Você não querer ajudar um ser humano. Enfim, sem o afeto natural. É o mínimo que se espera de um ser humano dotado com um mínimo de inteligência. Até os animais conseguem demonstrar afeto natural. Irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, pessoas intempestivas, né, emotivas, agem sem pensar, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Óbvio, né? Isso aí a gente consegue entender com facilidade. Todo aquele que não tem a sua mesma ideologia, se você não tiver empatia pelo próximo, você vai ver aquele próximo como seu inimigo. A pessoa já não tem afeto natural, né? Já é orgulhosa, já é egoísta, pensa só em si mesmo. E você ainda pensa diferente? Não, você é digna de morte. Mataram lá o cara, né? Charlie Kirk, sei lá como é o nome do rapaz. Mataram agora, tem 2 semanas, lá nos Estados Unidos, dentro da universidade. Matou por quê? Não, porque ele pensa diferente de mim. Não gosto da ideia dele, não. Isso não é motivo para matar ninguém, né? Enfim, inimigos daqueles que são bons, né? Você pensa diferente, melhor que morra. Traidores, obstinados, teimosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, na sua versão está mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus espera que nós venhamos desenvolver com Ele uma intimidade, uma relação. Na sua versão pode estar escrita amizade, e aqui está falando uma relação de amor. Deus espera que nós o amemos, que sejamos amantes dele, nós o amemos, desejemos a sua amizade. De repente, você tem pai, mãe, tudo que é tipo de familiar, mas você se abre melhor com um amigo, por quê? Porque tem amigo que é mais chegado que irmão, verdade. A própria palavra de Deus, ela exalta a amizade. E Deus, ele fala que ele, sabe, quer ter esse nível de intimidade, porque o amigo, a gente tem um carinho pelo amigo. A gente briga com o amigo, na mesma hora a gente está fazendo as pazes com o amigo, a gente tolera o amigo, a gente suporta o amigo. A gente vê os erros do amigo, a gente vê as falhas do amigo, mesmo assim a gente está lá amando esse amigo. Não que Deus tenha defeitos, né? Mas ele vê os nossos e continua nos amando. Ah, Abraão foi amigo de Deus. Ele gosta desse nível de relação.
Ele espera que o ser humano deseje desenvolver esse nível de relação, de intimidade com ele. É a expectativa de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E é interessante assim, ele está fazendo o comparativo, né? Ama mais os prazeres do que ama a Deus. Não, tem um certo nível de amor, né? Relacionado a Deus. Quem poderia desenvolver isso? Pessoas que se dizem de Deus. Essas características aqui são características de pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja. Paulo falando, nada novo sob o sol. Temos pessoas assim dentro da nossa igreja? Temos. Qual a nossa expectativa a respeito disso? Que elas se aperfeiçoem, que elas sejam santificadas, que elas busquem a santificação. Assim como nós chegamos na presença de Deus podres, dignas de sermos mortas, entendeu? Dignas de sermos fulminadas por Deus, mas ele não, teve amor, teve paciência, a gente foi aprendendo, a gente foi abandonando o erro, foi abandonando o pecado, a gente foi praticando o bem, a gente foi fazendo a coisa do jeito que Deus queria. É um crescimento que alguns levam um pouco mais de tempo, outros foi algo mais rápido, mas está todo mundo buscando sua evolução espiritual, seu crescimento, sua maturidade, sua santificação. Enfim, e tem pessoas que abandonam essa caminhada. Então, Paulo está falando aqui de pessoas que existem dentro da igreja, e ele vai falar especificamente que algumas, elas vão querer continuar nessa condição que nós estamos lendo, ser soberbas, egoístas, né? Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E essas pessoas, ele vai dizer, olha, se afasta delas, tá? Tem isso dentro da nossa igreja hoje? Tem. Mas elas estão com o desejo de serem mudadas, aperfeiçoadas pelo Espírito. Ah, tem. Elas têm desejo, a gente já começa a perceber, olha, está tendo uma mudança ali, uma mudança aqui, pronto, perfeito. Vamos investir nessa pessoa, não vamos desprezar. Mas passou-se um ano, dois, três, 10, 20 anos, essa pessoa não muda em nada, se acha perfeita. Eu tenho 20 anos de igreja, como é que você vem falar alguma coisa comigo? Você quer me ensinar o quê? Eu já li a Bíblia duas, três vezes, todo ano eu leio a Bíblia inteira de cabo a rabo, mas, de verdade, essa pessoa não consegue se santificar. Bom, Paulo vai dizer, ó, dessa pessoa aí, se afaste. E esse se afaste para Timóteo, lembra que são conselhos que ele está dando para Timóteo. Para Timóteo é arranca da igreja. Não deixa dentro da congregação. Arranca fora. Olha lá. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, o poder da piedade. Né? A piedade, pessoal, é considerada como uma verdadeira religião. A prática da piedade é a prática do amor ao próximo. É você ser compassivo, compreensivo, paciente, zeloso daquela pessoa, ter piedade, né? Então, é a verdadeira religião, amar o próximo. Então, tem a aparência de piedade, parece que ela ama o próximo, parece que ela ama a Deus, mas nega o poder dela, o poder da piedade, o poder transformador do amor. A fé, ela nos faz crescer. A esperança nos aumenta a confiança em Deus. Agora, o amor é que transforma. Não é a fé que transforma. O amor é que transforma. Você poderia ter sido a pior das criaturas, mas quando você recebeu o amor de Deus, quando você entendeu que Deus te ama, mesmo que você tenha feito tantas coisas erradas, e Ele está disposto a cuidar de você para você ser uma pessoa completamente diferente, quando você recebe esse amor, quando você tem compreensão disso, você é transformado. Todas nós aqui fomos transformadas em muitas medidas. Todas nós somos transformadas pelo amor de Deus. Não foi pela fé de Deus,
não foi pela esperança de Deus, foi pelo amor. Então, a expectativa de Deus é que a gente venha desenvolver amor para com o próximo, justamente para causar impacto nas pessoas, para causar transformação. A piedade envolve isso aí. Então, tem um poder, a piedade tem um poder, negando o poder dela. Aí ele fala: destes, afasta-te. E esse afasta-te, não é deixa lá dentro da igreja e vamos fingindo que eles não estão lá. Não. Esse afasta-te aqui é manda embora. Não deixa no meio do povo, porque senão vai contaminar. Vai contaminar. Aqui a Thaís está mencionando sobre as ideologias que nós temos aí no mundo. A palavra de Deus fala assim, que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes e todas elas têm um propósito. Todas as vozes que nós ouvimos no mundo têm um objetivo, que é alcançar seu coração e fazer crescer aquele ensinamento, aquela instrução dentro de você. É uma semente. As vozes, as palavras são sementes. Tem a voz de Deus, tem a palavra de Deus, tem a voz também do mundo. As pessoas, de Satanás, tem. E elas estão procurando nos contaminar. Se a gente deixa essas pessoas dentro da igreja viverem como se fossem verdadeiras cristãs, se você entende que aquela pessoa é uma verdadeira cristã, você vai engolir o que ela te fala. Não, Lília, eu já sou madura. Eu já sei perceber uma pessoa maldosa de uma pessoa santa. Eu sei perceber. E quem não sabe? Quem está chegando agora na igreja e está ouvindo as conversinhas de pessoas maldosas que estão dentro da igreja só para fermentar maldade? Aí você vai, ou você não, né? Essas, essas pessoas semeadas por Satanás dentro da igreja, elas vão fazer discípulos dentro da igreja e vão destruir almas que eram para ser cuidadas para levarmos a Deus, elas vão destruir, vão entregar para o inferno. Então a gente tem que ter realmente cuidado. Quando a gente percebe uma pessoa que é mal intencionada dentro da congregação, fica atento. Nós não temos autoridade de botar ninguém para fora, mas tenha sabedoria. Veja os passos daquela pessoa com quem ela fala e tenta desfazer a obra de Satanás nas pessoas que ela alcança. Deu para entender? Então, tá aqui a fulaninha perversa, vai falar com ciclaninha inocente. Você viu, você percebeu. Quando achar oportunidade, vá conversar com a ciclaninha e tente plantar nela as melhores sementes possíveis, de preferência com a palavra de Deus na mão. Mostra para ela. Ontem, ontem, levamos uns convidados lá na igreja, e aí no caminho, a guriazinha conversando junto com a mãe, e aí, olha as concepções dela, que a gente vai reencarnar muitas vezes, a gente vai encarnar muitas vezes, que Jesus, ele não ressuscitou em corpo, ele ressuscitou em espírito. Que o diabo não existe. O que existe são espíritos ruins. Isso são palavras de uma ideologia que nós conhecemos muito bem. E que se nós ouvirmos, a gente vai rechaçar logo. Teta, isso é espiritismo. Isso é completamente uma ideologia anticristã. A gente vai rechaçar. A pessoa pode até ficar do nosso lado, mas nada do que ela fala vai entrar na nossa mente, porque a gente já está com a mente blindada. Mas eu estou falando de uma guria de 11 anos de idade que está aceitando tudo isso como verdade, porque ninguém ensinou a verdade para ela antes. Eu até falei com a mãe, você está vendo aí o que fizeram com sua filha? Ela, eu não sabia disso, não. Ela vai lá para o projeto
dentro de um centro espírita, mas eu não sabia que eles estavam doutrinando ela, não. Eu falei, ó, tá aí. Agora você tem que pegar a Bíblia e mostrar para ela que é diferente. Aí eu conversei com ela e falei, ó, tia, não é assim. Jesus, ele ressuscitou em carne e osso. Sangue não. O sangue foi derramado. Mas carne, osso e espírito. A alma dele está dentro de um corpo ressuscitado. E esse foi o maior milagre que já aconteceu no universo. Fora isso, o diabo existe e não é só um espírito ruim, não. Ele é uma pessoa maléfica e ele tenta brigar pelas almas com Deus. E aí eu fui orientando dentro daquilo que eu poderia, que ela já tinha deixado para mim, que ela entendia errado. Mas, enfim, percebe que uma sementinha do mal pode destruir uma mente para todo sempre, se a coisa não for bem plantada? Eu conheci uma obreira que eu não via. Eu tive bastante intimidade com essa obreira. E eu não via ela parar, sentar, para conversar com os filhos e falar da palavra de Deus. Ela levava os meninos para a igreja, verdade, mas ela deixava essa responsabilidade com a igreja, com o pastor, com outro obreiro, mas não entendia que a responsabilidade de gerar filhos para Deus era dela. Ela que tinha que ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Não era simplesmente confiar no pastor. Era quando chegasse em casa, ó, meu filho, está errado. Ó, minha filha, está errado. Olha para cá, está escrito na Bíblia, está assim. E orientar. Isso dá trabalho. Educar dá trabalho. Pois bem, um dos filhos dela, apesar de ter sido criado dentro da igreja, não vou dizer dentro do evangelho, não, vou dizer dentro da igreja. Apesar de ter sido criado dentro da igreja, quando cresceu, tornou-se homem, relacionou-se com uma mulher espírita e simplesmente ele se tornou um espírita. Primeiro, a gente vai ter aí uma mente fraca, que não foi realmente formado Cristo dentro dele. Segundo, a gente vai ver a influência maléfica da esposa, que realmente a mulher tem uma influência absurda no homem, para o bem ou para o mal. Né? Então, ideologias que não são cristãs, palavras que não vêm da palavra de Deus, elas devem ser rechaçadas. E devemos criar maturidade, todo dia um pouquinho mais, todo dia aprender um pouquinho mais, mas para formarmos realmente Cristo dentro da gente e Cristo nas pessoas que nós pudermos alcançar. Certo? Destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas, gente, isso aqui é muito forte, levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Então, o que a gente percebe aqui é que existem pessoas más dentro da igreja, que entram nas casas de mulheres más, carregadas de pecado, e vão fazendo aí, meu irmão, um motim. Vão fazendo a igreja deles, a igreja de Satanás em particular. E isso vai inchando, isso vai crescendo. Se esse mal não for cortado pela raiz, vai interferir dentro da congregação. Vai criar problema dentro da igreja. E quando eu falo congregação, é, eu não estou citando a nossa, estou falando todas, toda e qualquer uma, todas. Se permitir entrar essas coisas dentro da igreja, a igreja vai ser destruída. Não é à toa, pessoal, que nós vemos muitas igrejas sendo abertas, denominações, eu vou falar agora igrejas como denominações, muitas denominações sendo abertas, dali um tempo, dois tempos, fechou. Por que que ali não prosperou? Se a ideia de Deus é que nós discipulemos
e que nós formemos mais discípulos. Se a vontade de Deus é que a gente vá pregar o evangelho, eu não vejo problema, não vejo erro em as pessoas quererem abrir as suas congregações, se o propósito é pregar a Jesus. Como é que o Espírito Santo não vai estar no meio disso? Se o propósito é puro, se o propósito é limpo, né? Se é transparente, se é realmente cumprir a vontade de Deus, por que aquilo não prospera? Que de verdade a maior parte dessas denominações não estão preocupadas com o verdadeiro evangelho. Não estão preocupadas. Talvez muitas delas estejam preocupadas com a arrecadação financeira. A arrecadação financeira é uma verdade. Muitas delas devem estar procurando palco, né? Querer estar em evidência, querem ter poder sobre as pessoas, mas pregar o verdadeiro evangelho, fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, pegar palavras, esmiuçar, entender e transformar a nossa mente, mudar as atitudes. Não, a maioria não tem essa intenção, por isso não tem o Espírito Santo lá, né? Então, aqui a gente está vendo, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas, levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados. E aí a gente tem uns exemplos assim, que eu acredito que você já deve ter visto. Vai na casa de alguém, o cara vai lá, fala qualquer coisa, dali um tempo, aquela mulher já é pastora, e às vezes não tem nem casamento, não tem nem testemunho de casamento. Às vezes tem um casamento rachado, destruído. Mas a mulher, ela consegue ser, se ela quiser, muito perniciosa, muito perversa, muito maldosa, muito mal intencionada. Paulo tem muito cuidado com isso. Paulo tem muito cuidado. Ele está tendo muito cuidado com essa igreja em Éfeso. Existia a influência maligna de muitas mulheres mal intencionadas. Entendeu? Muitas mulheres mal intencionadas. Enfim, e ele fala dessas mulheres que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento de verdade. São mulheres que recebem a palavra, são mulheres que são discipuladas, são mulheres que ouvem pregações, mas elas não se convertem, elas não mudam. Se você parar aí 2 segundos, você lembra de umas 5. Todo mundo conhece pessoas assim, mulheres assim, que preferem negligenciar a palavra de Deus para viver segundo as suas várias concupiscências. É diferente. Paulo tem muito receio disso. E aí ele vai falar aqui de 2 pessoas que são estranhas para a gente. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, reprovados na fé, tá? Pessoas de mentes corruptas. Tu tá aqui, pensamento, o que sai de dentro de você, é o que contamina. Vai contaminar para o bem ou para o mal, é o que sai de dentro de você, seus pensamentos. E ele falou aqui de Janes e Jambres. Quando você vai ver a história de Moisés, você não vê esses nomes sendo citados. Não existem esses nomes sendo citados. Mas na tradição judaica, todo judeu sabia quem era Janes e Jambres. E eles se referiam a esses homens como sendo aqueles magos que estavam diante de Faraó, servindo a Faraó, e que
resistiram a Moisés. Lembra a história do cajado que vira serpente? Moisés vai lá, joga o cajado no chão e o cajado vira uma serpente. E aí vai lá os magos lá do rei, faz a mesma coisa, joga o cajado, também vira serpente, mas a serpente de Moisés vai lá e engole as serpentes dos magos. Esses magos, eles são personificados como sendo James, Janes e Jambres, mas isso dentro da cultura judaica. Isso é extra-Bíblia, tá? Você não vai ver escrito isso na Bíblia, tá bom? Mas, pelo jeito, todo judeu conhecia. Por quê? Porque Paulo está falando como se Timóteo já soubesse. Dá para perceber isso? Ó, resistiram como Janes e Jambres resistiram a Moisés. É uma história como se Timóteo já conhecesse. Vamos lembrar que Timóteo foi educado por uma mãe e uma avó que criam em Deus, então foi educado dentro do judaísmo e ele conhecia também essas histórias, porque entre os judeus a tradição oral é muito forte. Aquilo que não está escrito foi dito e eles carregam isso através das gerações. Então, assim como Paulo, ele foi um estudioso do judaísmo, ele conhecia a palavra, que era o Antigo Testamento até então, também Timóteo conhecia. E ele fala com Timóteo, porque eles ambos eram judeus, correto? Então, eles entendiam a respeito do que se falava. Então, Janes e Jambres são aqueles magos que resistiram a Moisés ah, quando este foi dar o recado para Faraó. Então, assim também estes resistem à verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E o que a gente vai ver é que todas essas pessoas estão dentro da igreja, elas estão dentro da igreja e estão resistindo, elas estão praticando o egoísmo, a avareza, né? a mentira, vivem em prol das concupiscências, dos prazeres da carne. Pronto, é aquilo ali. Elas estão dentro da igreja, mas não se converte. Resiste à verdade. Não, você tem que abandonar o pecado. Ah, que isso? Para que isso? Não precisa tudo isso. Eu já dou meu dízimo. Eu já venho na igreja. Eu venho na igreja 3 vezes na semana. Todo sábado eu estou na igreja. Todo domingo, eu não falta um domingo. Eu já li a Bíblia. Então, pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, difícil até do Espírito Santo trabalhar. Difícil. É difícil? Está rejeitando? Paulo fala, não perde tempo com essas pessoas. Cai fora. São homens de mentes corruptas, reprovados na fé. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paulo, ele se tinha como um testemunho vivo, uma testemunha viva de Cristo. E ele era realmente uma testemunha de Cristo, porque ele viu a Cristo também, né? Ele teve aquela experiência lá no cavalinho. E aí eu acredito que, inclusive, ele teve muitas outras experiências com o próprio Cristo, lá nos Montes das Arábias. E, e ele teve uma comunhão, uma conexão muito forte com o próprio Jesus. Ele aprendeu coisas e ele está dando testemunho dessas coisas. Ele mudou, a mente de Paulo mudou, foi transformada. Ele está dizendo, Timóteo, você tem que ter essa mente transformada também. Você tem que ser igual a mim. Mais uma vez, refletindo aquela ideia de que ele é um pai cuidando de um filho. E ele realmente tinha Timóteo como um filho da fé. Então, você, tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Você conheceu
a palavra de Deus, você conhece a Torá, você conhece o Antigo Testamento, você conhece as raízes do judaísmo, você foi criado nisso. Você conhece, você tem a mesma base, os mesmos princípios que eu. Você conhece a minha doutrina, o modo de viver, o propósito, a fé. Você conhece a minha longanimidade, minha caridade, meu amor, a paciência, as perseguições e as aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, onde foi expulso, apedrejado, preso. Então, você sabe de todas as minhas aflições. Você conhece tudo isso. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Talvez a única, ou melhor, a última da qual ele não foi livre foi justamente essa prisão, agora que vai levar ele à morte. Mas não porque Deus não quisesse livrá-lo, porque já tinha passado o tempo dele, acabou. Ele cumpriu, combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira, completou. Já era hora de ir embora. Ah, mas foi decapitado. Como ele morreu é o que menos interessa. Menos interessa se ele morreu com honra, ou com glória, ou foi desonrado. Não interessa. O que interessa é que a alma dele estava encomendadinha para Deus. Ponto final. Como é que a gente vai morrer? Não interessa. Não interessa. Eu gostaria de não morrer, porque morrer deve doer. Não queria viver essa experiência. Eu quero ser arrebatada, mas se eu morrer, tô nem aí. Não tenho apego a essa vida. Por quê? Porque tem uma vida muito melhor no pós-vir. Eu tenho cuidado de guardar minha salvação. Isso eu tenho cuidado. Por quê? Porque qualquer hora eu posso morrer. Qualquer hora Jesus pode voltar. Eu tenho que estar preparada, sem apego a essa vida. Não, ainda tenho que ver meu filho crescer, tenho que ver meus filhos formar, tenho que ver meus netinhos. Isso é apego à vida. O que você tem que ver é sua família sendo salva, é você salvando vidas, entendeu? Salvando almas. É isso que você tem que ver, entendeu? Completar a carreira combatendo o bom combate. Então, enfim, de todas as perseguições, de todos os sofrimentos, todas as aflições, o Senhor livrou a Paulo. Livrou, livrou. E todos também os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, por exemplo, é muito provável que esses maus elementos dentro da congregação não estivessem sendo perseguidos. Por quê? O diabo não persegue quem está fazendo a vontade dele. O diabo persegue aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que têm a vida piedosa é que vão ser perseguidos, para que deixem de ter uma vida piedosa. Você conhece um monte de gente ímpia, iníqua, perturbado, incircunciso. Você conhece? Conhece. O que você faz? Você faz de tudo para matar essa pessoa, para destruir, para perseguir? Não, você corre atrás dessa pessoa para tentar salvar. Agora, aquele que é ímpio, ele persegue você para tentar te abater, para tentar te destruir. Tem uns que chegam sorrateiramente, que nem essas mulheres ali, chegam sorrateiramente para tentar colocar você, implantar uma ideia e fazer você sair da igreja. Não, rapaz, você já sabe ler a Bíblia. Você não precisa de pastor mais não, ficar dando dinheiro para pastor. Sai dessa igreja. Essa igreja aí é estranha, isso é uma seita. Vem para minha igreja, tal, tal, tal. Todo mundo aqui já recebeu esse tipo de convite? Com certeza vocês já receberam esse tipo de convite. Né? Por que estão perseguindo a gente? Por que estão perseguindo a nossa fé? Por causa disso aqui. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. O objetivo é abater nossa fé. Se eles conseguirem transformar nossa fé em dúvida, pronto, eles conseguiram o resultado deles, aí a gente vai deixar de ser perseguido. Agora nós somos parte do bando deles. Está repreendido lá. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando
e sendo enganados. A tranquilidade de Paulo é que ia ter um momento onde esses homens perversos, impiedosos, eles teriam a sua justa recompensa. E não seria algo bom. Chegaria o tempo do fim deles. Chegaria, ok. Até que chegue o tempo do fim deles, a gente tem que estar combatendo, se afastando, evitando e desfazendo o trabalho dessas pessoas, certo? Mas eles vão enganando e vão sendo enganados. Enganados pelo próprio coração, pelos próprios desejos, pelas próprias concupiscências, enganados pelo Satanás, enganados por outras pessoas que pensam igual, enganados pela ideologia no mundo, enganados pelo governo, enganados. Vão sendo enganados. Assim como eles vão enganando, eles também vão sendo enganados. E o fim deles não vai ser bom. Tá? Existe um destino para essas pessoas, não vai ser bom. Então, mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior. Sedutor é aquele que seduz, né? Que te enreda, né? Que tenta te colocar dentro de uma rede mesmo, né? E fisgar você, trazer você para o lado dele. Homens sedutores. Não vamos pensar essa sedução tão somente no nível sexual. Também levar ao pecado, mas especialmente convencer as pessoas da fé a caírem da sua fé. Homens sedutores. Tem um, eu conheci um rapaz, ele chegou a ser obreiro, ele foi chamado, inclusive, para ser pastor. Esse homem sumiu, o corpo dele nem foi achado. Foi um final de vida muito triste dele. Mas, enfim, eu me lembro de ele conversando comigo e ele falando que um pastor da época dele tinha saído, saiu da obra, não sei por quê, saiu, e abriu a própria igreja, ou foi trabalhar em outra igreja, foi para outra igreja, e chamou ele, e seduziu ele, ficou tentando seduzi-lo. Venha, que rapidinho você vai ser pastor, você vai ganhar, você vem para cá, né? Tentou seduzir o rapaz. Não conseguiu levar ele para tal igreja. Mas esse menino caiu da fé e não levantou nunca mais. Nunca mais. Aí morreu de uma forma estranha. Não, não vou dizer que morreu. Desapareceu. Desapareceu. Tudo que ele construiu deixou por aí. Antes de ele desaparecer, metade do que ele construiu ele destruiu, inclusive a própria família. Porque caiu da fé. Foi seduzido por homens perversos. Acontece isso sempre. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Tanto ele aprendeu as coisas a respeito do judaísmo, e dentro do judaísmo ele aprendeu coisas boas, o Antigo Testamento, as coisas a respeito de Deus, sim, ele aprendeu coisas boas dentro do judaísmo, tá? E depois ele aprendeu de Paulo coisas muito melhores, inclusive, que foi justamente o plano da salvação em Jesus Cristo, a esperança de uma nova vida junto a Cristo, né? A esperança da salvação, salvação da alma, ressurreição no futuro. Enfim, ele aprendeu muitas outras coisas boas. Então ele fala: permaneça firme. Né? É assim que os pais orientam os filhos: permaneça firme, numa boa conduta, mantenha um bom caráter, tenha uma moral ilibada, faça as coisas corretas, fuja das coisas erradas e por aí vai. Então, tenha esse nível de cuidado
consigo mesmo, cuide das outras pessoas. São coisas que os pais orientam a seus filhos. Paulo está orientando a Timóteo. Permanece nas coisas que aprendeste, de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. No final das contas, quem ensina é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E que desde criança sabes as santas escrituras, olha aqui, desde criança. Tinha Evangelho, Novo Testamento, quando Timóteo era criança. Não, pessoal, o Novo Testamento ainda nem está sendo formado. Essa carta que nós temos acesso agora estava chegando a Timóteo como se fosse apenas uma carta. Hoje, para a gente, faz parte do livro sagrado. Não existia isso ainda. Então, de que santas escrituras ele está falando? Obviamente, da Torá. A Torá, os profetas, os livros dos Salmos, dos Provérbios. Eles aprendiam, eles estudavam. Um judeu que se preze, até hoje estuda o Antigo Testamento. Eles rejeitam o Novo Testamento, que vem falando de Cristo. Mas o Antigo Testamento, eles cuidam de estudar, de aprender. Tá? Então, desde criança, e que desde criança sabe as Santas Escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, meu filho, você entende que as antigas escrituras, né, elas falam, apontam para Cristo. Então, que aquilo ali fundamente a sua fé e que você venha ter salvação em Cristo pela fé. Não deixe, não despreze isso. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. De que escritura ele está falando do Antigo Testamento. Tem gente que acha que o Antigo Testamento perdeu o valor. Toda a escritura, não é só o Novo Testamento, é toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para ensino, para repreender, exortar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Não, ninguém pode ser perfeito. Paulo está mandando ser. Porque Jesus mandou ser. Porque Deus mandou ser. Paulo falou o que Jesus falou e Jesus falou o que Deus falou. É para sermos perfeitos. Como é que a gente vai ser perfeito? Aprende na palavra de Deus e pratica, obedece, vai dar certo. É simples assim. O problema é que a gente é muito teimoso. Tem coisas que a gente acha que vai fazer melhor do que a palavra de Deus orienta. Aí a gente quebra a cara e depois, pô, é mesmo, eu devia ter feito desse jeito. Só que leva tempo. Se a gente aprende logo e pratica logo, obedece rápido, pronto, sofre menos, acerta mais e é mais feliz, simples assim. Matemática muito simples. Então, toda a escritura é dada por inspiração de Deus, é proveitosa para o ensino, para repreender, para corrigir. Não, você está errado. Por que que eu estou errado? Está escrito, pomba, que tu está errado. Simples. Instruir em justiça, o que você está fazendo não está certo. Faça assim que você vai ser justo, as pessoas vão olhar para você e ver, pô, ali vai uma pessoa justa, uma mulher de Deus. Né? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, sem isso aqui, qual é a instrução que você vai ter para desenvolver a boa obra? Como é que você vai desenvolver? É por isso que muita gente não permanece no nosso meio. Muita gente não permanece. Passa um tempo, quem é velho aqui de igreja, ou tem pelo menos mais tempo de igreja, você vai ver que a cada 5, 10 anos tem um renovo na igreja. Não era para ser assim. Era para ter um acréscimo na igreja, não um renovo. O renovo mostra que gente saiu e que chegou gente nova. Por que que muita gente saiu? Onde estão essas pessoas? Será que morreu todo mundo? Não. Outras podem ter ido realmente para outros lugares, mas a maior parte desviou da fé. Desviou da fé. Então, você só vai permanecer se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você vier ou melhor, quando o diabo tentar te seduzir
usando alguém, ou mesmo a ideia do diabo, vier tentar te seduzir, você vai estar plantada. Não, a palavra diz que é assim, assim, assado. Paulo está falando dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias podem ser para nós 50 anos, 60, 80, 100 anos. Não sabemos. Pode ser 2 anos. Estamos vivendo os últimos dias, são os últimos mesmo. Jesus está às portas, vai vir a grande tribulação, o milênio vai ser instaurado. Dali mais um pouquinho, 1000 aninhos, vem lá o juízo final. Vai, tá tudo acontecendo. Estamos nos últimos dias. Então, que estejamos preparadas, fazendo o quê? Justamente o oposto do que essas pessoas que estavam dentro da igreja faziam. Nós não podemos ser como elas. Temos que olhar para dentro da gente e ver o que ainda há dentro da gente que nos leva a sermos como essas pessoas. Nós precisamos buscar a nossa santificação. A santidade, ela não é mágica. Recebi o Espírito Santo, estou perfeita. Não. A expectativa de Deus é que sejamos perfeitos, porque vamos praticar tudo que ele nos ensinou. Ele espera que sejamos perfeitos, tá? E eu não consigo hoje. Algum tempo atrás eu pensava assim: não, não existe ninguém perfeito. Hoje eu penso: só não existe ninguém perfeito porque a gente admite que não existe ninguém perfeito. No dia que a gente admitir que Cristo passou por essa terra, foi perfeito, e ele disse para a gente imitar ele, no dia que a gente assumir isso aí, a gente vai começar a ver pessoas perfeitas andando por essa terra. Porque o meio para a perfeição nós já temos, que é o Espírito Santo. Nós temos a palavra. Não tem como dar errado. Só dá errado se a gente não quiser. Ok, pessoal? Então, é isso que nós temos aí para hoje. Nosso tempo está um pouquinho curto, então vamos ouvir aí pelo menos uma ou duas pessoas, tá certo? E depois a gente vai encerrar. Isis, faz tempo que a gente não ouve você, Isis. Fale aí conosco. Isis, não acredito que você dormiu. Não, Isis não, velho. Ah, bom. Eu tive que instalar no Zap o Zoom, aí a primeira permissão tem que permitir nas configurações, sei lá, sim. Sim. Tempo é curto. Eu me senti orientada, Paulo. Essa semana surgiu a dúvida de, 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 de piedade, né? Porque para mim sempre foi um princípio que me foi incutido na minha educação. Mas a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as pessoas, nem todo mundo é bom, que existem realmente pessoas ruins, ainda tem os enviados do cão, e que às vezes a pessoa só quer se aproveitar. Ou pessoas que vivem só para se aproveitar do outro. Mas eu sempre entendi que eu não faço para o outro, eu faço para Deus. E quando eu faço para Deus, eu tiro do outro a responsabilidade de ser recíproco ou de ser grato. Não me importa, não me interessa, não me cabe, sabe? Mas a gente toma umas rasteiras aí, toma uma rasteira aqui, toma uma rasteira ali, mas com esse entendimento de que eu faço para Deus e que Deus é fiel, cara, é sucesso. Não me magoa, não me dói sua quando a pessoa, sua ingratidão não tem o poder de me magoar, porque eu não fiz para a pessoa, eu fiz para Deus. E Deus é fiel. E eu sempre senti a fidelidade de Deus. Mas quando você conta para o povo do mundo, você é abestalhado, você é Alice, você vive no eterno mundo de Bob. E eu passei por isso essa semana. E eu estava comentando, muito sem malícia. Eu disse, poxa, porque eu fiquei chateada. Uma amiga me ligou, mas ela me ligou 2 horas da tarde, queria que eu fosse lá ajudar na faxina, que a mãe dela tá doente. Eu iria, uma boa.
iria e falando, poxa, eu queria, mas ela já me ligou 2 da tarde, eu vou, semana que vem eu vou. Aí uma pessoa, um chefão lá, que é um cara mega calado, pensa num homem calado, mas eu percebi que ele escuta. E eu falo muito, né? E eu falo de tudo. E ele foi muito em cima, falou assim, você tá com tempo, né? Tem filho, tem marido, tem faculdade, ainda tá com a cachorra parida com 5 cachorros. Tá com tempo, né? Aquilo me assustou, porque eu nem escuto a voz da criatura. Eu disse, poxa, é verdade. Eu não tô com tempo, não. Nem minha casa eu tô limpando direito. Mas Paulo está me dizendo que eu não devo ouvir essas pessoas. Não é essas pessoas que eu devo ouvir. O que eu devo ouvir são as pessoas da fé, é a Bíblia. Meu filho está descarregando. Tá me ouvindo? Então, tá cortando agora. Tá me ouvindo? Tá baixo? Tá me ouvindo? Vá, Ei, som, continue. teste. Vá. E nesse sentido, eu escuto muito lá. Porque eu estou estagiando no estado, né? Estado só tem macumbeiro, mas é verdade. Só tem macumbeiro, incrédulo, é o que tem. Mas eu tô lá. E eu escuto muito. Eu vou em qualquer igreja, mesmo na Universal, que lá é uma seita. Eu disse, tudo bem, eu também paguei minha língua. É o que eu digo, eu também paguei minha língua e falei tão mal. E siga em frente, leva na esportiva, na brincadeira. E essa semana, duas incrédulas, né? Falando, assista The Chosen. Aí eu como é o nome? Vou maratonar The Chosen. Assista The Chosen, é maravilhoso. Eu disse, mas eu tô lendo o livro, né? Depois que eu ler o livro, eu vou assistir o filme, eu vou ver a série. Não, mas a série é melhor, porque mostra um Jesus bondoso, do jeito que ele trata as crianças. É, mas é o mesmo que destruiu a feira na frente do templo, né? Quebrou tudo. É o mesmo. Mas aí não quis. Eu tava, tá bom, eu vou tentar. Mas deixa eu ler o livro primeiro, depois eu assisto. E aí, o que o livro me diz, o que a Bíblia me diz, é que eu não devo ouvir essas, não são essas pessoas que eu devo ouvir os conselhos. E, e parece que foi o Espírito Santo, né? Casar essa mensagem justamente com o que eu. E eu estava realmente na dúvida, mas realmente ficou na minha cabeça, realmente, eu não tenho tempo. Mas eu tenho boa vontade e disposição, eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? O coração quebrantado. E beleza. Outras coisas. Vai ser rapidinho. Eu quero dizer que você tá linda, seu cabelo tá lindo. Tá aqui no meu primeiro número 1. Sobre o bebê, eu sempre soube, porque eu sempre acreditei que em toda mulher já nasceu com ela o instinto materno, que pode demorar aí para aflorar, salvo quem teve algum tipo de trauma, ou aquele negócio que eu não lembro o nome, que não tem sentimento. Demorou, mas surgiu. E nesse sentido, eu assisti um vídeo daquela psicóloga que ela falando de abrigos para crianças, que perguntou o que é que vocês estão precisando aqui, e a mulher disse, eu preciso de colo, porque são poucas pessoas e são muitas crianças, e às vezes elas só querem colo, não quer brinquedo caro, não quer roupa cara, elas só querem colo. E aí, se disponibilizar, aí um dia, um sábado, um domingo, dá um colo. E eu sempre quis adotar, né? Mas eu sei que eu não tenho condição financeira. Mas eu fiz um trabalho na faculdade que não é dinheiro que as crianças querem. Às vezes só quer um pai, só quer uma mãe. Mas é um plano para o futuro aí. Mas esse negócio do colo me pegou. Eu tô com vontade, tô com desejo, tô com ansiedade de visitar um abrigo para crianças e dar colo. Meu menino catarrento, meu menino feinho, eu quero dar colo. Número 3. Eu estava assistindo hoje um vídeo sobre internet quântica. Muito pouca gente sabe o que é física quântica.
mas eu gosto de estudar até o que não é da minha área. E quanto mais eu estudo, e quanto mais eu vejo as descobertas da ciência, eu tenho mais certeza que Deus existe. E na explicação sobre a física quântica. Mas, rapaz, isso é o reino de Deus, cara. O que eles estão achando que é algo místico, algo chama de quântico, que é esse universo místico, é eu tenho, acredito piamente que é o mundo espiritual que é espelhado, mas isso aí é outro assunto. Vamos pesquisar física quântica, bem legal, e as aplicações na internet, que vai revolucionar nos últimos 5 anos. Por isso que eu também acredito que o fim está perto. A questão do contra o aborto, que é um debate, até hoje, como estava na faculdade também, teve um debate aí sobre o aborto. Eu sou totalmente contra o aborto, mas eu também sou contra a violência obstétrica. Que as mulheres que fazem o aborto de forma caseira, quando chegam no atendimento à saúde, sofrem violência obstétrica por médicos, por enfermeiros. Eu acho que tem que ter a piedade. Outro ponto para a gente discutir, mas mais para frente. Sobre o ECA, eu entendo o seu ponto de vista, vou ler até mais, mas eu também entendo que o ECA, eu acho triste, precisar ter uma lei que diga à sociedade que criança não trabalha, que criança não namora, que criança não casa, que criança não pode ficar fora da escola, que criança tem que ter prioridade no atendimento, tem que receber, eu esqueci o nome aqui, vacina, que é direito da criança receber a vacina. É triste, mas que tinha que haver uma lei que diga o lógico. Mas eu na escola, eu tinha um coleguinha não, era do ensino médio, já era um rapaz que ele tinha uma marca na boca, parecendo um relógio, assim, sabe? E um dia eu perguntei, o que é isso no seu lábio? Uma cicatriz. Ele disse que comeu leite em pó e a mãe esquentou uma colher, cara, e encostou na boca dele. E ficou aquela cicatriz certinha da colher. Aquilo me doeu tanto, eu fiquei tão revoltada. Mas eram os castigos, gente, antes do ECA. Era o castigo da colher quente, de queimar a mão quando pegava alguma coisa, de criança trabalhando. O meu marido mesmo, ele disse que o pai botava para vender de manhã, fruta assim, sair vendendo com o irmão. E se não vendesse, ele não ia para a escola de tarde. Ele ia vender o que não vendeu. Você entende? É triste, mas precisou fazer uma lei para dizer que a criança tem que estudar, que ela não tem que trabalhar. Ter um menino ousado sempre teve. Talvez a lei dê algum respaldo à criança dizer, eu vou chamar o conselho tutelar, dê alguma ousadia, mas são os extremos, sabe? Os extremos da violência contra as crianças que fizeram a necessidade de criar uma lei que diga que a criança é um ser humano, viu? Criança tem direito, ele não é um mini ser humano, ele é uma criança, ele não tem todo o conhecimento para discernir o certo do errado. A maior corrupção está na família, infelizmente. Minha dúvida é endurecer, perceber que foi sobre o que Thaís falou, sobre a doutrina da, da religião africana. E o engraçado é que a lei 11.000, não, é a 10.639, ela diz que é a introdução à história e à cultura afro-brasileira. Cultura, história. Claro que a religião perpassa pela cultura. Todas, sei lá, o judaísmo, tudo perpassa pela religião, mas ele perpassa. Se tá dizendo, ensinando o que tem que fazer despacho, o nome do negócio lá que eu não sei, isso aí já é culto, entendeu? O que a mãe tem que observar. Está ensinando o que é cultura? O Saci Pererê é um místico da cultura brasileira, beleza. Mas você está ensinando coisas
como eu falei de exemplo, aí é ideologia. E você tem o direito, como mãe, de dizer, não, tá errado. Oxente, a lei é sobre história e cultura. Não é para ensinar meu filho religião. Fale, Thaís. Não, é justamente isso. Há algumas práticas dentro da doutrina que a escola prega que, infelizmente, leva a algumas práticas que a gente conhece, né? Como aquela roda de sete meninos. E já vi fotos do meu filho sentado em rodas na escola. Porém, estava sendo ensinado sobre a cultura africana e tal, tal, tal. Só que aí eu venho de uma cultura, né, de quilombolas e indígenas, e muitas dessas práticas, apesar da cultura, tá ligada a algo espiritual, a um culto espiritual, na maioria das vezes. Então, assim, eu não digo a ele para não participar, claro, né, porque é algo que infelizmente ele tem que aprender na escola até para respeitar, mas eu sempre estou alertando ele que não é natural e que, de fato, ali na camada mais embaixo é espiritual. É isso. Beleza. Eu Fale, fazer, Isis, pode falar. concluiu. Pode Eu já concluir. finalizei. Finalizou? Realmente, aí Isis trouxe muito mais coisa ainda para a gente conversar, para a gente deve ter, o tempo tá curto, não dá para a gente falar tudo. Tem temas bastante intrigantes, mas só assim para pincelar, a escola que a gente tem hoje não é uma escola adequada. O trabalho infantil, eu particularmente não vejo como um problema. É muita coisa que a gente tem que repensar. E privar as crianças do sofrimento torna elas ainda mais egoístas, porque elas não aprendem a ter empatia, elas aprendem a simplesmente serem servidas. E essas coisas vão piorando os últimos dias, vão piorando. É óbvio que a gente vai começar a perceber uma ação contrária, uma intensidade talvez até muito forte, que está já começando. Pessoas já tirando seus filhos da escola para homeschooling, ensinar seus filhos dentro de casa, como, por exemplo, Beethoven e toda a sua família foram educados assim, não tinha escola, ou a escola não era acessível para todos. Eram as mães que tinham esse papel de educar. Isso aí fazia toda a diferença, porque educava, inclusive, segundo os princípios bíblicos, a grande maioria. Quando a gente aceita dentro das nossas escolas os ensinos de cultura, que não é cultura, é religião indígena, como Thaís trouxe. Eu estava aqui já pensando, e Thaís já trouxe. A religião de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, isso não é cultura, isso é idolatria, que é plantado para a gente. Tem um passeio que é na Amazônia, e eu queria muito fazer esse passeio. É um passeio, é como se fosse um cruzeiro no Rio Amazonas. Queria muito fazer. Aí comecei a estudar a respeito, né, como era, o que tinha. E aí eu percebi que em vários momentos havia um encontro com os indígenas. E aí tinham as apresentações dos indígenas. Pessoal, era tudo rituais. Eram rituais, paganismo. Eu falei, meu Deus, eu vou pagar caríssimo, que é uma viagem cara. Caríssimo para ficar envolvida com isso. Primeiro que eu não iria, né? Então acabou que percebi que a viagem não ia ser bacana, ia ser frustrante. Mas enfim, você vê que realmente tem muita coisa que a gente pode sair esmiuçando, mas eu penso que a base de tudo foi quando a gente foi abandonando as escrituras. Por isso, Paulo exorta Timóteo: o que você aprendeu das Escrituras, que são excelentes para ensinar, para exortar, para disciplinar, não abandone isso. Isso aí é que vai fazer com que você tenha vida e vida longa.
Mas, bom, extrapolamos bastante o tempo hoje. Gostaria de ouvir bem mais de vocês, mas hoje não vai dar realmente, né? E a gente se encontra no sábado, vamos ver se dá mais certo aí. A gente falar até um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá bom? É, agora mesmo vem chegando esse período aí de Dia das Bruxas. Cultura, não é cultura nossa, gente. Isso não é brasileiro, isso não tem nada a ver com nossa cultura. Isso é invenção lá dos Estados Unidos e é culto aos mortos, né? Então, não é uma coisa legal. Fale, Isis. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. O Diga. negócio do Deus é fiel. Deus é fiel. Estou no estado ainda, como estagiária, recebendo pouquíssimo, muito menos do que eu mereço. Mas eu passei no concurso público para estágio no Ministério Público, no MP, em primeiro lugar. Muito bom. Glória a Deus. Mas não, porque Deus é fiel. Porque a prova estava fácil, deu tudo certo no dia, sabe? Cheguei antes do horário. Deus é fiel. Deus é fiel, sim, com certeza. E pagando muito bem, viu? Pagando muito bem. MP vai pagar muito melhor do que o Estado. Uhum, com certeza. Graças a Deus. Vamos lá. Em breve, mais testemunhos. Pessoal, eu mesma vou fazer a oração de encerramento, tá bom? E para quem vai viver aquele propósito, nós estamos vivendo, né? O jejum da sexta-feira. Então, a gente já vai abrir aqui junto. Você não está vivendo o propósito, fique em paz. Só participa da oração e a gente vai encerrar, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. E pedimos que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais. Nos usa, Deus, para ganharmos almas para o teu reino. Nos usa para levarmos a sã doutrina a esse mundo. Nos usa, meu Deus, para podermos ensinar as pessoas o caminho que elas devem andar. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que estejamos capacitadas para isso. Tira de nós a timidez, tira de nós, meu Pai, aquilo que possa atrapalhar. Tira de nós as dúvidas, a incredulidade e vem nos acrescentar, meu Pai, a confiança no Senhor. Nos acrescenta a fé, aumenta a nossa fé. Faça a Deus com que sejamos realmente mulheres plenamente capacitadas para fazer toda boa obra do Senhor. Vemos aqui Paulo criticando mulheres em geral, num contexto geral, porque a maior parte delas não fez a coisa certa, não quer obedecer a palavra de Deus, e a gente vê isso na atualidade também. Mulheres sensuais, mulheres que querem tirar vantagem dos outros, mulheres que abandonam suas famílias, que delegam a criação de seus filhos para outras pessoas, a gente tem visto isso demais. Nós não queremos ser assim. Queremos ser boas esposas, boas filhas, boas mães. Queremos ser diferentes. E queremos ser, meu Pai, mulheres de Deus. Queremos ser perfeitas. Assim como o Senhor exige, meu Pai, de todo ser humano, nós queremos ser perfeitas. Nós queremos parecer com o Senhor, nós queremos ter a sua identidade dentro da gente. Então, que o Senhor venha nos aperfeiçoar cada dia mais, nos dê coragem para vencer o nosso eu, para negarmos as nossas vontades e cumprir todo o teu querer. Nos ajude, meu Pai, nessa caminhada, porque não é fácil. Fomos criadas, meu Deus, com tantas dificuldades e com tantos enganos. E temos que sair vencendo um por um. Isso às vezes nos consome muito tempo, isso às vezes passa batido, isso nos consome uma energia que às vezes a gente nem percebe o tanto de desgaste que é necessário. Ou quando percebemos, a gente até abandona o projeto. Nós preferimos ficar do jeito que está, não machuca ninguém, não fere ninguém, mas é uma mentira. E não queremos viver uma mentira. A gente que viver a verdade do Senhor, nos ajuda, Deus. Abre a nossa mente, fala com o nosso coração, fala a nossa alma, nos dá um coração novo, não aquele corrupto, desesperadamente enganoso, não. Nos dá um novo coração, um coração com o qual o Senhor fala, com o qual nós podemos dialogar com o Senhor, um coração puro.
renovado, transformado, um coração segundo o coração de Deus. Nos dá esse tipo de coração. Nós te pedimos isso, Senhor. Desde já, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor esse propósito que estamos vivendo e vamos jejuar, meu Deus, para que todas aquelas pessoas que estarão em nossas igrejas ao longo dessa sexta-feira, em todas as reuniões, que elas realmente venham ser libertas, que realmente, meu Pai, haja uma transformação na mente delas, que realmente elas venham obter um coração transformado pelo Espírito Santo, e elas venham ter novidade de vida, que elas se tornem filhas do Senhor, que o mal não encontre espaço na mente delas, que o mal não venha contaminá-las, que os sentimentos dela venham ser blindados, para que elas só venham exalar o amor do Senhor, a piedade, aquilo, meu Deus, que o Senhor plantou dentro da gente e o Senhor quer que frutifique. Faça isso, Deus. Nós entregamos cada uma dessas pessoas em tuas mãos, assim como todos os teus servos que estarão envolvidos nessa batalha, que eles também, meu Pai, sejam usados, blindados pelo Senhor, que use, meu Pai, os pastores, os bispos, usa, meu Pai, os obreiros, todas aquelas pessoas que estarão lá se doando para fazer a tua boa obra, que todas elas, meu Pai, venham estar ungidas, que elas venham estar, meu Pai, cheias do teu fogo, do teu poder, para abençoar os sofridos, os necessitados. Deus, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas, te entregamos também as nossas famílias. Cuida da gente, começa por nós, para que possamos também impactar a nossa família, nossos amigos, os colegas de trabalho, nos nossos colegas de estudos, de faculdade. Pai, em todos os sentidos, que nós sejamos luz nesse mundo, para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos, que sejamos sal da terra, para que possamos causar sede nas pessoas e elas venham ter sede de beber da fonte do Senhor, beber das águas do Espírito. Que o Senhor, meu Deus, venha conduzir todo esse trabalho, que o Senhor continue abençoando o nosso grupo, abençoe esse projeto, abençoe esse propósito que estamos vivendo de conhecer mais de Ti através da Tua palavra. Abençoa as meninas que estão aqui nessa meditação, aquelas que não puderam estar hoje, que o Senhor venha cuidar de cada uma de nós. E não deixe, meu Pai, de forma alguma, nos afastarmos da Tua verdade nem da Tua presença. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí, que Deus abençoe todas vocês. Sábado a gente vai se encontrar de novo, vamos falar sobre as experiências que estamos tendo com o jejum, né? Vamos tentar entrar cedo. Quanto mais cedo a gente entrar, mais cedo mais tempo a gente tem para compartilhar essas experiências. E ademais, tenham todas uma excelente noite, força aí no jejum, e a gente se vê próximo sábado. Deus abençoe a todos.